Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Evangelho de Marcos, capítulo de número 12 e verso de número 41. Evangelho de Marcos 12, a partir do verso 41, que diz assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os outros que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas essa da sua pobreza tirou tudo que tinha, todo o seu sustento. Eu sei que nós observamos esse texto na perspectiva de dízimos, de ofertas, mas há algo muito mais importante aqui que precisa ser observado e que a gente passa desapercebido numa leitura corrida e a gente não presta muito atenção nela. Mas o que nos chama atenção é que Jesus para diante do gasofilácio, né, onde as pessoas depositavam as suas ofertas, e ele para ali. Olha o versículo de número 41. Ele para com um objetivo. Qual é esse objetivo? Observar a maneira como as pessoas faziam aquilo. Isso é algo extremamente importante para nós, porque para muita gente a grande preocupação é o valor. É o valor. Mas para Jesus, o que importa é a maneira. Então, por exemplo, algumas pessoas podem dizer assim: mas eu fiz. Ok. A maneira como foi feito. Infelizmente, nós não nos atentamos que a maneira como algo é feito é muito mais importante do que propriamente aquilo que está sendo feito. Jesus não parou ali em frente à arca do tesouro, como é chamada no texto, para ver a quantidade da oferta, para ver quanto as pessoas estavam dando. Não era esse o objetivo de Jesus, mas a maneira como eles faziam, a forma como eles faziam. Então, entenda uma coisa importante aqui essa manhã. A maneira como você faz algo é mais importante do que propriamente aquilo que é feito. O alvo de Jesus não eram as ofertas, mas a maneira como se fazia. E aqui é que está o detalhe. Por exemplo, simples. Você pode dizer o seguinte: pastor, eu cozinho todos os dias para minha família. Todos os dias eu faço alimento da minha casa. E isso pode dar a sensação de que o fato de fazer o alimento está fazendo com que você cumpra o seu papel. E você não está errado. Você não está errada nisso. O que você talvez nunca parou para pensar é que muito mais importante do que o que você está fazendo é a maneira. Qual é a maneira que você tem feito o que tem feito? Porque não é simplesmente o fazer, mas é como fazer. Esse é o detalhe. Todos os dias eu saio para o trabalho. Ok, eu acredito que você todo dia sai para o trabalho.
Mas a maneira como você sai para o trabalho é que é importante. E esse é o detalhe que nós ignoramos na nossa vida. Nós ignoramos a maneira como nós realizamos a maioria das coisas que nós fazemos. Primeiro, porque nós entramos no modo automático. Então, o fato de entrar no modo automático já nos faz ignorar a maneira como é feito, porque o importante é que está feito. Essa é a máxima de muitas pessoas. O importante é que eu fiz, o importante é que está feito. Então, as pessoas carregam isso como uma desculpa pré-pronta para qualquer tipo de circunstância que ela seja acusada. Então, o importante é o que foi feito. Dizer para você, não, isso não é o importante. Quando nós observamos na perspectiva de Deus, o importante é como é feito. O importante não é simplesmente fazer, mas é como nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Esse é que é importante. Porque, presta atenção, como você faz revela a sua motivação, o seu coração. Então, voltando no exemplo, você pode ter uma pessoa que ela faz a refeição para a família todo dia. Mas a refeição para a família todo dia já não é feito mais com a mesma motivação. Então, eu cozinho, eu lavo, eu preparo, eu faço tudo o que tem que fazer, mas a motivação já não é mais a mesma. Já há um peso, já não há mais o prazer. Por quê? Porque nós ignoramos a maneira como as coisas são feitas. Uma pessoa que estava ali precisando de um emprego, aí abriu-se uma porta de emprego. O que ela faz nos primeiros dias? Ela vai feliz da vida, acorda mais cedo, se prepara, vai feliz para o trabalho. Pronto, passou ali 1 ano, 2 anos, aquela motivação já foi embora. Porque agora ela tem que trabalhar. Então, essa manhã eu quero dizer para você uma coisa bem simples. Mas muito simples. A maneira é mais importante do que o valor. É mais importante. Por isso que o texto diz que haviam muitos ricos naquele lugar. E eles estavam dando muito, não era pouco, era muito da sua riqueza. Mas o valor que você entrega, ele não é nada se não tiver a forma correta. Então você entendeu o que Jesus está dizendo? Os ricos entregavam muito, mas a maneira como eles faziam, aquele muito era como se não fosse nada. Então talvez na mentalidade de muitas pessoas funciona dessa forma. Eu estou fazendo muito. São como esses ricos aqui do texto. Eu estou fazendo muito. Mas na perspectiva de Deus, esse muito que você está fazendo sem ser da forma correta não vale nada. Então, presta atenção, olha, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 41. Jesus está observando a maneira como as pessoas faziam. Não era o valor, era a maneira. Porque na nossa perspectiva, o importante é que eu fiz. O importante é que está feito. Porque nós temos a tendência de achar o quê? De fazer de qualquer forma, esperando que todo mundo aceite. Está feito. Não é assim?
Agora, na perspectiva de Deus, não importa o quanto você faça. Se não for da maneira correta, não serve. É simples assim. A síndrome de Caim, escreva aí, a síndrome de Caim é essa. É fazer de qualquer forma, esperando que Deus receba, mas Deus não recebe de qualquer forma. Não existe isso. A síndrome de Caim, ela até faz, porque Caim fez a sua oferta ao Senhor, ele não deixou de fazer. Caim não deixou de entregar a oferta, ele fez. É o que prende muita gente. Eu fiz. Está feito, mas a ideia não é o fazer, é como você fez. Porque a grande sacada da vida não é da vida cristã, é da vida. É você entender que a motivação de fazer alguma coisa é mais importante do que aquilo que você está fazendo. Quer ver só uma coisa? Quantas vezes você foi surpreendido na sua vida por coisas simples, mas a motivação daquilo que te alcançou naquela simplicidade foi tão grande, porque você estava avaliando a motivação, a intenção, o coração. E aquilo teve um impacto muito grande, maior até do que fosse algo de muito valor. Então, olha a matemática de Deus. A matemática de Deus funciona assim. O muito, sem a motivação correta, é nada. Aquilo que é nada com a motivação correta é muito. Porque o que importa é a motivação que me leva à ação seguinte. Então deveria ser feita uma pergunta todo o tempo. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu vou fazer isso agora? Exemplo, por que eu abri essa live hoje de manhã? Qual que é a minha motivação? O que me motiva a fazer o que eu vou fazer no restante do dia? Para algumas pessoas, a obrigação. Não, eu vou fazer porque é a minha obrigação. Então você, quando entende que faz o que faz por obrigação, então você já perdeu o propósito e o brilho. Imagina isso. Por que você está fazendo? Por que você irá fazer o que tem que fazer? Por obrigação. Então isso se torna um fardo, um peso. E que ao longo dos dias, dos meses, dos anos, vai se tornando algo que vai ser impossível de sustentar. Motivação. O que está aqui dentro? É por isso que o texto diz que apareceu uma viúva. Olha isso, apareceu uma viúva com 2 pequenas moedas. Os ricos deram muito, mas com a motivação errada. Chegou uma viúva com 2 pequenas moedas. E surpreende a todos. Por quê? Olha o texto. Verso 43. E chamando seus discípulos diz: em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais.
ela deu mais do que todos os outros. A oferta dessa viúva, em valor monetário, jamais seria maior do que as outras. Mas aqui nós não estamos falando de valor monetário. Aqui nós não estamos falando de valor financeiro. Aqui nós estamos falando de intenção de coração. Você percebe? Às vezes você tem um relacionamento, casamento, algo no seu trabalho, que a comparação é medida pela quantidade de coisas que um faz e o outro não. Então talvez você diz assim, eu faço muito, meu cônjuge não faz quase nada. No seu trabalho, né? Eu faço mais do que todos os outros aqui nesse trabalho. Só que a questão aqui não é a quantidade, é a motivação. Talvez dentro do seu ambiente de casamento você é a que faz mais, mas sem a motivação correta. Já faz porque é obrigação. Eu faço porque tem que fazer. Isso não serve para nada. Talvez a motivação que te leva a fazer algo no seu trabalho não é a motivação correta, não serve para nada. O êxito está na motivação, não na quantidade. O que essa mulher está ensinando, o versículo 44 deixa isso muito bem claro, porque olha só, todos deitaram do que lhe sobejava, ou seja, eles deram do que não lhe faria falta, mas esta da sua pobreza tirou tudo o que tinha do seu sustento. Isso aqui é que é o princípio. Pastor, então qual seria a motivação correta para fazer alguma coisa? Quando você coloca tudo de si naquilo que está fazendo. Quando você coloca tudo de si na obra que você está realizando. O que Jesus está dizendo é, essa mulher entregou tudo. Não era parte. Era tudo. Presta atenção, cada ação que você vai fazer na sua vida precisa ter 100% de você. 100%. É por isso que não é recomendável querer abraçar o mundo. Porque quando você quer abraçar o mundo, você não consegue entregar 100% de você em tudo. Percebe quando nós vamos tentando abraçar o mundo e aí a nossa eficiência vai caindo? Porque nós não vamos conseguir entregar 100% em tudo. E se eu não entreguei 100%, então eu comecei a comprometer aquilo que eu estou fazendo. E aqui é que mora o perigo. Porque daí nós nos acomodamos com aquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que nós estamos entregando, e não é o 100%. Olha o que Jesus disse, esses outros deram do que sobrava. Então qual é a mentalidade das pessoas? Hoje eu tenho um tempinho, eu vou na igreja, mas só vai à igreja porque teve um tempinho livre. É o que sobra. Não, pastor, eu até entreguei a minha oferta, mas foi o que sobrou. Não, pastor, mas eu tive aqui com a minha família, no meu casamento, mas foi o que sobrou. E o que sobrou revela a motivação.
E quando a motivação está errada, é como a oferta de Caim. Não serve, ainda que tenha feito, ainda que tenha dedicado tempo. Se não foi da forma correta, não serve. Imagine você passar a entender que o que eu estou fazendo precisa de mim 100%. 100%. Essa é a motivação correta. E talvez é o lugar, é a área que nós estamos mais sendo reprovados. Porque nós não conseguimos mais entregar 100% de nós. Você está numa mesa, você está diante de pessoas, mas você está no celular. Você conversa com o celular e você conversa na mesa. Nem 100% com um, nem 100% com o outro. Você percebe? Aqui, ó, nós estamos aqui transmitindo em duas plataformas sociais. Então, ora eu olho para cá e eu dou uma olhadinha para cá. Por quê? Porque quando eu tenho duas coisas, eu não consigo focar nelas. Quando eu preciso dar atenção aqui para o Instagram, eu preciso tirar os olhos do Facebook. Sabe o que significa isso? Significa que agora 100% da minha atenção está voltado para o Instagram. Eu não consigo dar 100% da minha atenção a quem está no Facebook. Essa é a questão da vida. Quando você tem duas coisas diante de você, você não consegue dar 100% de você para aquilo. Uma das coisas que eu aprendi alguns anos atrás, e eu achei muito, muito, muito fantástico, é a respeito do domador de leão. Você já viu alguns vídeos antigos dos domadores de leões, em que ele aparecia com uma cadeira, lembra? Ele colocava uma cadeira na frente, assim, a gente vê isso nos desenhos, né? E ele colocava uma cadeira na frente do leão. E eu também sempre... Mas por que colocava uma cadeira, né? Porque o leão, ele tem apenas um foco. Um foco. Leão tem apenas um objetivo, um foco. Quando o domador colocava aquela cadeira que tinha representando ali os 4 pés e toda aquela movimentação, era apresentado ao leão 4 focos. Porque uma coisa que nós precisamos ter é algo definido. Daí é que entra a questão de você ter uma boa organização na sua vida. Porque se você não tiver organização, você até vai fazer. Eu acredito que vai. Porque a gente tem essa habilidade de ir se virando, de ir fazendo as coisas acontecerem. Nós fazemos as coisas acontecerem. Só que o problema não é só fazer acontecer, é como isso está acontecendo. Entende? É a forma, é a motivação, é a maneira como isso está acontecendo. Porque se nós não entendermos isso,
nós vamos continuar no erro de achar que porque está sendo feito está bom. Eu fiz, tá bom. Quer que eu faça mais o quê? Tá feito. Como o homem dificilmente enxerga a motivação, a não ser que o negócio está sendo feito mesmo assim, já escancaradamente de qualquer forma, daí se torna visível. Mas quando não, o homem dificilmente enxerga a motivação. E aí ele se fixa no quê? Tá feito. Se tá feito, tá bom. Só que não. Não é porque está feito que está bom. É a motivação. É a preparação. Se você quer entender um pouquinho sobre isso, leia um dia o livro de Ruth, de Esther, e veja a preparação. O que nós estamos falando? Sobre você preparar ambientes, preparar-se, sobre motivação correta. Pastor, mas a questão é que eu tenho muitas obrigações. Eu entendo, todo mundo tem as suas. Mas você pode fazer da sua obrigação algo diferente por causa da motivação do coração. Quer um exemplo bem claro? Tem muita gente que sai para o trabalho dizendo: eu tô indo mais uma vez, mais uma semana, me sacrificar para ganhar pouco, para passar o dia inteiro fora de casa e para não ganhar nada. Isso faz com que a obrigação tenha uma motivação que torna aquela obrigação ainda mais pesada. Agora, você tem aquela outra pessoa dentro do mesmo cenário, mas que saiu porque a motivação dela é: enquanto eu estou aqui, eu estou buscando a provisão, o sustento para minha casa, para minha família, é o que Deus tem me abençoado, é a porta que Ele abriu. Isso torna a obrigação mais leve. Não é que as questões da vida não vão ter peso, não caia nessa ilusão. Não, eu vou fazer as coisas tudo na leveza, tudo... Sim, algumas coisas vão de fato se tornar muito leves a ponto da gente nem sentir a sua carga. Mas isso acontece na medida que você amadurece o entendimento da motivação. Você entendeu isso? Eu estava ouvindo o trecho de uma fala esses dias atrás, e era um professor, e ele disse o seguinte: olha, quando eu estou sozinho, eu também gosto de me arrumar. Então, eu tô sozinho no quarto, né? Tô em casa sozinho, não tem nada para fazer, mas eu gosto de me arrumar. Eu não gosto de ficar de qualquer forma.
Esse aí, perguntaram para ele, mas como assim? Mas você está sozinho? Ele disse, mas eu gosto de fazer isso para mim. Essa é a minha motivação. Então você percebe que essa pessoa, quando ela precisa fazer algo, ela entendeu, é para mim. Se sente bem, a motivação está aí. Experimente, faça um teste. Olhe no espelho e veja você agora. Veja, faça esse teste, veja você agora. A pergunta é: quem está aí sendo refletido? É a imagem que você gostaria de ver, é essa? Ou a imagem que está sendo refletida é a imagem de alguém que está carregando obrigações e obrigações? E é aqui que a chave precisa virar. É aqui que a chave precisa mudar. Há tantas obrigações, mas falta motivações. A motivação correta, presta atenção, muita atenção nisso. A motivação correta alivia a carga de uma obrigação. A motivação correta, ela alivia o peso de uma obrigação. Ela não tira a obrigação, mas ela alivia o peso. Porque tem gente carregando peso, porque acha que é o que tem que fazer. Não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E elas ficam presas nisso, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas qual que é a motivação? É muito diferente quando você encontra algo feito por alguém motivado e alguém que só tinha que fazer. É diferente. É muito diferente. É diferente quando você pega o trabalho de alguém que está motivado a fazê-lo, de alguém que faz por obrigação. É diferente. É diferente quando você pega algo de alguém que é obrigado a fazer aquilo, de alguém que tem prazer. É diferente. É muito diferente. E o que Jesus termina dizendo? Essa mulher deu tudo. Sabe o que é tudo? 100%. Eu sei que o que eu vou falar aqui para você pode parecer absurdo. Eu sei que o que eu vou falar aqui para você pode parecer inalcançável pela forma como você aprendeu a viver, pelas informações que você recebeu. Mas eu quero dizer para você que isso precisa ser um objetivo de vida a ser alcançado. Para mim é um objetivo a ser alcançado. O que eu faço, o que eu estou fazendo, o que eu ainda irei fazer, precisa ter tudo, ou não adianta fazer. É tudo ou é nada. Não existe 50%. Porque isso já é o que sobra. E isso não serve. Aleluia!